Nós vamos abrir a palavra de Deus agora na carta aos Romanos, Romanos 9. Romanos 9, seguindo ali com a discussão que o apóstolo Paulo faz com o interlocutor virtual, né? Ele cria uma história baseada na doutrina que ele está explicando. Ele está expondo a doutrina a respeito da eleição. E ele sabe que algumas objeções seriam levantadas dos seus opositores, então ele aproveita para ir levantando a objeção e matando uma por uma. A objeção anterior dizia a respeito se há injustiça da parte de Deus, né, a respeito da eleição. Ele diz, não é injustiça da parte de Deus, porque se fosse por justiça, Deus teria simplesmente lançado todos no inferno. E ele passa a tratar dos casos, por exemplo, de Jacó e Esaú, de Isaac e Ismael, demonstrando que o Senhor escolhe quem ele quer, ele tem misericórdia de quem ele quer e ele aborrece a quem ele quer, ou seja, pretere, ele não escolhe a quem ele quer. Simples assim. Mas havia a possibilidade de outra pessoa, talvez desse mesmo interlocutor, fazer outra pergunta. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Mais uma objeção que se levanta contra a doutrina da eleição. E é importante uma exposição sequenciada como essa, pergunta a pergunta, porque você vai clareando na sua mente as respostas que você pode dar, não a um interlocutor virtual, mas uma pessoa de verdade. Ao você pregar sobre essa doutrina, falar sobre essa doutrina individualmente com aquela pessoa, né, fazendo uma espécie de discipulado individual no processo de evangelismo, alguém pode dizer, não, mas essa doutrina parece injustiça. Você lembra do argumento de Paulo. Não, mas espera aí. Então, como é que Deus ele cega uns e abre os olhos dos outros, revela-se a uns e a outros não, e ele ainda os condena? Então, nós vamos aprender como responder a este tipo de objeção hoje, dos versos 19 até o verso 24. Romanos 9, 19 a 24. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Só até aí, vamos orar ao Senhor. Nós queremos dizer, Senhor Deus, a Ti, que o nosso coração é tão inclinado aos questionamentos desnecessários, e muitas vezes desrespeitosos, quanto deste interlocutor imaginário aqui do apóstolo Paulo. E se de alguma forma aprendemos a ter respeito pela doutrina, é porque o Senhor nos deu um novo coração. Mas se em algum momento, Senhor Deus, estas perguntas desaforadas saírem das nossas bocas, ou pelo menos passarem pelos nossos pensamentos, que o Senhor possa nos ensinar hoje como responder à nossa própria alma e aquietá-la. E se porventura o Senhor permitir que um dia estejamos numa roda entre amigos ou num discipulado com pessoas que precisam serem evangelizadas e questionarem-se a respeito dessas implicações doutrinárias da eleição, que o Senhor nos traga à mente o que vamos aprender agora. Mas se há no nosso meio pessoas que ainda não conhecem ao Senhor, que pela Tua misericórdia use este texto, que para muitos é meramente um texto doutrinário, mas na verdade é uma grande prova de amor que o Senhor tem por aqueles Teus eleitos. O Senhor poderia simplesmente não escolher nenhum de nós,
mas o Senhor nos escolheu para estarmos aqui. Graças a Ti. Fala conosco, Senhor. Usa-me poderosamente esta noite para o benefício do Teu povo e para a Tua glória. Amém. Um dos maiores testes de paciência de um pai, de um patrão, de um governante, ou seja, de alguém que está, segundo a hierarquia do quinto mandamento, em uma posição superior de honra e de tomada de decisão, é quando você, toda vez que toma uma decisão e dá uma ordem, o teu funcionário, o teu filho, o teu inferior, nestes termos, te questiona. Então, não é nem que ele não faça, mas ele quer saber sempre o porquê. Sempre eu fazer isso por quê? Algumas vezes é possível que você tenha tempo, disposição e que seja conveniente respondê-lo. Às vezes é conveniente respondê-lo. Mas aqueles a quem Deus dá a posição de superioridade em poder, precisam não simplesmente olhar para as perguntas, para os comentários, para os questionamentos dos seus inferiores, no que diz respeito apenas à palavra literal que foi dita. Mas é necessário entender o que está por trás da pergunta. E este espírito que move a pergunta é que deve governar a minha resposta ou a minha não resposta. Às vezes, a pergunta parece uma pergunta verdadeira. Parece ser uma pergunta justa, mas ela é motivada por um espírito de rebeldia. Uma criança que está aprendendo a obedecer, ela deve receber muitos comandos e poucas explicações. Porque é próprio da época dela obedecer antes de entender. Crianças, quanto mais pequenas, irão entender menos. E você dá um sermão a uma criança para que ela cumpra uma tarefa simples, não vai ajudar que ela aprenda. Na verdade, vai complicar para ela. Porque ela não entende. E agora, além do problema que ela já tinha com o seu coração pecaminoso, de não querer fazer o que você mandou, agora ela tem um segundo problema, que é tentar entender o que você mandou fazer. Mas com adulto é diferente. Com criança, você simplesmente ordena e ponto final. Porque a obediência ela não é precedida pela compreensão. O mandamento não é honra teu pai e tua mãe depois que você entender o que eles disseram. Não, é honra teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Percebe? O mandamento é muito direto. Honra, respeita, obedece para que você seja abençoado. Não há uma condicional de compreensão. É faz porque Deus mandou. E como Deus te mandou? Por meio do teu pai, por meio do teu patrão, por meio do teu governante. Qual é o limite da tua obediência? A lei de Deus. Eu só não vou fazer o que o meu superior mandou, desde que esta coisa que ele mandou seja lícita. Porque se não for lícita, eu não farei. Porque a autoridade que esta pessoa tem é uma autoridade relativa à autoridade de Deus, subordinada, delegada à autoridade de Deus, sob uma jurisdição específica. Então, o servidor público, ele não recebe uma ordem do seu governante, do seu superior, para agir na igreja, porque a jurisdição é outra. Se ele recebe uma ordem para agir contra a igreja, ele pode dizer, eu não posso fazer isso, porque isso está além da minha alçada. Mas todas as outras ordens que o seu superior mandar, sendo elas lícitas, ele não precisa saber o que está por trás da ordem. Ele precisa simplesmente cumprir. As mulheres idem. As esposas não precisam, todas as vezes que recebem uma ordem do marido, entender o que o marido disse.
Porque o que é ordenado por Deus desde Gênesis até Apocalipse, a mulher é obedecer, não é entender. Você percebe que isto está posto em todas as relações de superioridade e inferioridade. Um patrão com um funcionário, um pai com seu filho, um governante com o seu servidor, com o cidadão, ou um marido com sua esposa. Estas coisas não são conquistadas, né, por um certo afeto que você tem pelo seu patrão. Ou não são conquistadas porque você se dá bem com o teu superior. Elas são dadas porque são parte da realidade, da hierarquia das coisas que Deus criou. Alguém precisa mandar e alguém precisa obedecer. E a obediência deste não está condicionada à compreensão da ordem, a não ser da execução, da compreensão da execução da ordem, não do que está por trás da ordem. Então, do ponto de vista do inferior, ele ouve, entendendo a ordem, ele executa. Ele não precisa saber o que está por trás da ordem. Do ponto de vista do superior, ele tem que entender quando é necessário dar um pouco mais de informações, de explicações para o inferior, para que ele cumpra melhor a ordem. Não para que ele se sinta agora convencido de fazer o que ele mandou. Porque no dia que você se submeter a explicar as coisas para o teu inferior em qualquer uma destas circunstâncias e papéis que eu acabei de citar, para tentar fazê-lo te obedecer, porque somente depois de ser convencido, pode ter certeza, não existe mais autoridade. Porque no dia que você não convencê-lo, ele não te obedece. Então nós não somos chamados como inferiores a compreender tudo que os nossos patrões, pais, governantes ou qualquer uma outra superior, um ofício superior, nos ensine, nos convença, mas simplesmente fazer o que tem que ser feito. E todos nós, em alguma situação, exercemos um papel de inferioridade. Você é parado numa blitz, você não pode chegar para o guarda e dizer, você me parou por quê? É evidente, ele é um oficial do Estado. Ele pode lhe parar. Se você começar a discutir demais, você vai preso. Porque ali não é lugar para você estar explicando o que tem que fazer. Você tem que só cumprir as ordens, seguir as regras, desde que sejam justas. Até quando não é muito justo, não tem muito o que fazer, né? E aqui é uma situação semelhante a essa que o apóstolo Paulo está passando. Quanto mais escala a explicação a respeito da doutrina, mais o interlocutor dele vai sendo desrespeitoso. Porque Paulo não teria dificuldade nenhuma de passar uma noite inteira explicando a doutrina para alguém que tivesse um espírito genuinamente interessado em compreender a doutrina. Os irmãos lembram, no livro de Atos dos Apóstolos, que o apóstolo Paulo prega numa cidade até meia-noite, a ponto do irmão que estava no primeiro andar cair. Então você imagina, alguém está ali no mezanino da igreja, cai porque o pastor pregou até meia-noite. Então ele não tinha dificuldade nenhuma em passar muitas horas explicando a doutrina, desde que ele percebesse que as pessoas estavam ali genuinamente buscando, interessadas, né, genuinamente inclinadas a aprender. Mas quando o sujeito chega para você e diz assim, verso 19, dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Por quanto tem resistido à sua vontade? Veja, o que ele está dizendo é o seguinte, Paulo, você acabou de me explicar que Deus elege uns e pretere outros. Que no caso de Esaú, ele foi preterido antes de nascer. E que no caso de Isaac, Deus já tinha dito que por Isaac será chamada a tua descendência. Então, por que Esaú foi punido? E por que Ismael foi punido? Muitas pessoas fazem esse tipo de pergunta. Às vezes é sincera, a primeira vez que o cara está ouvindo aquilo ali. Mas a escalada das perguntas aqui fez com que o apóstolo Paulo percebesse o espírito que estava por trás delas. E aí quando você percebe isso, que o teu inferior,
ele não está te perguntando para aprender, mas ele está te perguntando para bater de frente com a tua autoridade, você não dá a resposta. Você não dá a resposta que ele te pediu. Você vai botar ele no lugar dele. É por isso que muitas vezes algumas pessoas recebem respostas duras dos seus patrões, dos seus pais, porque são insistentes demais, desrespeitosos até. Aí quando o cara diz assim, mas por que eu tenho que fazer? O sujeito olha assim, porque eu sou teu patrão, tu é meu empregado. Porque tu recebe para isso. O cara fica chateado. Mas tem alguma coisa de errado nisso? Não é esta a verdade? Então, meus irmãos, não se coloquem nessas circunstâncias. Se é lícita a ordem, cumpra. Porque você vai perguntar ao teu patrão por que tem que fazer, ele vai dizer, porque tu recebe no final do mês o teu salário. Tu quer uma resposta melhor do que essa? É dura, mas é a verdade. É a mesma que a gente dá para o filho que fica perguntando toda hora porque ele tem que fazer o que tem que ser feito. Ah, por que tem que tomar banho agora? Não se responde isso. Você não vai dar uma aula porque você tem que tomar banho agora, porque daqui a meia hora tem que fazer tal coisa, daqui a uma hora, porque a sua higiene nada. Você vai tomar banho porque eu estou mandando. Você pode estar limpo, brilhando, mas vai tomar 10 banhos enquanto eu estiver mandando. Acabou. Se você se submete a explicar, você já perdeu sua autoridade. A questão aqui é a seguinte. Então quer dizer que Deus rejeitou Esaú e Ismael? Eles não poderiam de jeito... Ele tinha acabado de explicar isso. Ele está retrucando o apóstolo Paulo. Retrucando. Eu me lembro uma vez, nós não estávamos nesse prédio ainda, estávamos lá na Manuel Tavares, numa escola bíblica dominical, e eu estava falando sobre ministério feminino, né? Na verdade, a ausência do ministério feminino. E uma irmã, muito querida, inclusive, foram hoje, a gente se encontrou um tempo desse, foi uma festa maior do mundo. Depois disso, as coisas ficaram bem. Mas toda vez que a gente se encontrava para a escola dominical, era a mesma pergunta a respeito de pregação feminina, de ensino de mulheres, eu explicando calmamente, ao longo de várias semanas. Até que ficou claro que o interesse não era na resposta, mas era em voltar à pergunta para polemizar a aula. Quando eu percebi isso, eu lembrei do texto que o apóstolo Paulo disse: a mulher deve aprender em silêncio. Aí ela perguntou de novo, eu disse: minha irmã, com todo o carinho que eu tenho por você, mas eu vou me apegar à palavra de Paulo. A irmã vai aprender em silêncio a partir de agora, porque eu não vou responder mais. Aí eu vou ensinar o seu marido, como Paulo diz, e em casa a senhora pergunta a ele. A partir de hoje eu não lhe ensino mais, porque está claro que a senhora não quer aprender, a senhora quer tumultuar. E aqui a igreja não é lugar de tumulto. Fica aquele clima chato na hora, né? Mas infelizmente era necessário. Existem pessoas que não querem aprender. Elas querem retrucar, elas querem polemizar. E aquele que está investido de autoridade não pode permitir que o ambiente seja uma bagunça. Sabe por quê? Porque a autoridade que Deus nos dá não é nossa, é dele. E Deus não é Deus de confusão. Os irmãos sabem que eu estimulo na escola bíblica dominical vocês perguntarem. Eu começo a aula dizendo: irmãos, isso aqui não é uma pregação, é uma aula. Então vocês fiquem à vontade, se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, dentro daquele limite ali, fiquem à vontade. E sempre é uma aula extremamente interativa. Mas desde que o espírito seja de aprendizado. E aqui na Igreja de Cristo não tem essa história de eu ensino e vocês me ensinam. Aqui vocês não ensinam, vocês aprendem. Só os presbíteros da igreja ensinam e ninguém mais. Porque foram os únicos ordenados por Deus
capacitados por Deus para ensinar na igreja. E os irmãos aprendem na igreja para ensinar aos seus filhos, às suas esposas, nas suas casas. E na casa de vocês, ninguém ensina mais. O vizinho não ensina. A tua esposa ensina na tua ausência. Ninguém mais. Esta ordem hierárquica das coisas, irmãos, é o que nos protege da bagunça, da confusão do mundo. Porque no mundo não se tem mais esta ordem. Não cabe dentro da igreja ter discussão, porque não tem espaço para discussão. Existe sim o espaço para o questionamento, para entender mais, jamais para a discussão. Esta igreja nunca admitiu, nunca admitirá que uma pregação, uma escola bíblica dominical, um estudo vire uma discussão, porque nós não estamos aqui para discutir. E os presbíteros não estão aqui para aprender, eles estão aqui para ensinar. E os irmãos, graças a Deus, têm um corpo de presbíteros que tem condições de ensinar. Louvemos a Deus por isso e aprendamos com estes homens. Aí Paulo disse, quando ele percebe isso, que há maldade no coração dessa pessoa, verso 20 ele diz, mas ó homem, quem és tu? Se lembra? Ele vai colocar agora no lugar, ele não vai responder a pergunta. Quem é você? Quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá que formou, por que me fizeste assim? Você está ficando doido? Tu é criatura de Deus. Como é que tu está retrucando o Senhor? Eu estou te explicando aqui a doutrina que Deus me deu e tu está retrucando o que Deus disse? Está louco? É o patrão dizendo para o funcionário, eu pago teu salário, fica na tua. Está atrasado o teu salário? Não está. Então vai fazer o que eu te mandei, rapaz. É o pai dizendo, vai agora tomar banho porque eu mandei. Ah, mas eu estou limpo, eu não me sujei. Problema teu, toma de novo. E se reclamar, vai tomar mais um. É só isso. É só isso, irmãos. Quem és tu, ó homem, para replicares o teu Criador? Não pode o Criador dizer o que vai fazer com a sua matéria-prima? Ele está aqui usando a figura de Deus como o Criador do homem. Eu vou contar essa história que aconteceu ontem à noite, e eu pedi autorização do irmão, eu vou evitar citar o nome dele, porque é tudo aqui em Campina Grande, mas ele me deu autorização para contar. A gente estava ontem lá no Açude Novo, vendo aquela fonte, e eu me encontrei com esse irmão lá, e ele estava a gente conversando sobre várias coisas, ele disse, rapaz, eu vi um negócio hoje impressionante, pastor. Um trecho de pregação no Instagram que mostra um pastor aqui da nossa cidade dizendo o seguinte, falando sobre soberania de Deus, ele dizendo, Deus pode todas as coisas, Deus é Senhor, todo-poderoso, mas tem uma coisa que Deus não pode, é mudar o coração do homem. Se você não permitir que Deus mude o teu coração, ele não vai mudar. Não pode o vaso, não pode o oleiro dizer o que vai fazer com o vaso. Na hora eu me lembrei, eu disse, mas é engraçado, a gente é pai. Nós somos pais e mães. E a nós, pais e mães limitados como somos, Deus deu um instrumento chamado vara. Que pensa no negócio para inclinar o coração para um lado ou para o outro. Funciona, viu? Não é vara mágica não, mas funciona. Quando teu filho te desobedece e você usa corretamente a vara, você está fazendo com que o coração dele seja transformado, não de maneira redentiva, mas para que ele cumpra a ordem que você deu. Então, nesta comparação mínima, nós inclinamos o coração dos nossos filhos de um lado para o outro para o exercício da obediência, sendo nós quem somos. Agora Deus, o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, que em sua palavra diz que inclina o coração dos reis de um lado para o outro, como Ele quer. Ele não pode mudar o coração do homem, isso é loucura, irmãos.
Isso é uma loucura. E tem muita gente acreditando nisso. Tem muita gente acreditando nisso. Eu me lembro do que aconteceu, por exemplo, com Jó. Jó tinha um bom testemunho de Deus. Era um homem temente que se desviava do mal, tinha uma família ordeira, era um homem de oração e passou por tudo que passou. Acabou sobre cinzas, cheio de feridas no corpo todo, perdeu a família, os bens. Os amigos foram visitá-lo e passaram horas, dias, olhando para Jó, sem sair uma palavra da boca. Ele não sabia o que dizer. A mulher disse: Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele disse: tu falas como uma louca. Mas a insistência dos seus amigos fazendo com que ele repensasse o que tinha acontecido com ele, se ele tinha caído em algum pecado, e ele dizendo: não, eu não fiz nada para que eu estivesse aqui. Ele mesmo começa a questionar o próprio Deus, dizendo: Senhor, o que foi que aconteceu comigo? Questiona. O tempo inteiro do texto é a mulher questionando, os amigos questionando, e no final o próprio Jó começa a questionar o Senhor. E Deus como? Calado. Aí no capítulo 38, Deus disse: Jó, agora senta aí para tu me ouvir. Deus não responde nenhum questionamento de Jó. Diretamente, nenhum. Ele olha e diz assim: onde tu estavas quando eu coloquei limite nas águas do mar? Quando eu finquei os fundamentos da terra? E ele vai descrevendo: quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, quando eu fiz aquilo outro. Eu quero saber onde é que você estava. Foi você que me aconselhou a fazer essas coisas? Você estava lá, pelo menos. O Jó vai dizer o quê? É assim que se trata a rebeldia, irmãos. Não é explicando, não é convencendo, é colocando a pessoa no lugar. E é isso que nós precisamos, sermos colocados no nosso lugar, irmãos. Quando retrucamos a Deus. Onde tu estava, Jó? Sabe qual foi o final? Jó não ficou com raiva, não. Muito pelo contrário. Jó disse: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Ele voltou à sanidade. Ele não foi convencido com a resposta da sua pergunta rebelde. Ele foi convencido quando Deus colocou Jó no seu devido lugar. Tu és barro e eu sou oleiro. Quem és tu para me retrucares? Para perguntar: por que me fizestes assim? Ou ainda no verso 21, veja, ele continua com o argumento: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? De onde é que Paulo está tirando essa ideia de vaso, de oleiro? Os irmãos sabem que o Novo Testamento ele foi escrito com base, com fundamento na Antiga Aliança, incluindo muitas imagens. Hoje pela manhã nós estávamos estudando aqui sobre a igreja e vimos que a igreja ela é comparada à coluna e baluarte da verdade. Coluna e fundamento. Ela é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Ela é a esposa e Cristo é o esposo. E tudo isso estava revelado desde o Antigo Testamento. Então aqui, quando ele se remete ao vaso e ao oleiro, ele está nos fazendo lembrar do texto de Jeremias, capítulo 18. Volta comigo. É verdade que existem outros textos, como em Isaías, que fazem também uma menção dessa verdade. Mas eu queria tratar com os irmãos a partir de Jeremias 18, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então
veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Ele chama o profeta, Deus chama o profeta e diz: bora comigo ali, vamos na casa do oleiro, para você aprender o que é que eu estou fazendo aqui com Israel. Lembre, Israel estava em pecado e havia caído em idolatria. E Deus iria usar o rei Nabucodonosor para invadir Israel, desterrando aquele povo, levando para o cativeiro mais uma vez, para que eles pudessem aprender que esta desobediência lhes faria muito mal. Mas alguém poderia dizer: mas como é que Deus vai fazer isso conosco? Nós somos o povo eleito, né? O povo da aliança do Senhor, Israel é o povo santificado de Deus. Como é que Deus vai fazer isso conosco? Espera, deixa eu te explicar logo como é que é aqui, como é que funciona. Olha aí para esse oleiro. Ele começou a fazer. Não sei se todo mundo já viu aqui como é que trabalha um oleiro. Tem uma roda, né? Ele vai botando barro e aquela ali vai rodando e ele vai dando forma ao barro. E aí, quando ele estava no meio do seu trabalho manual, se você perder ali o jeito de passar a mão, o vaso simplesmente pode se desfazer e se desmanchar. Você tem que fazer a massa de novo e fazer subir. E ele pode fazer primeiro um modelo e depois ele desistiu e faz outro. A pergunta é: ele estava fazendo um, resolveu desistir de fazer o mesmo quando o vaso quebrou e foi fazer outro. Quem é que vai discutir com o oleiro a respeito do modelo que ele vai fazer o vaso? Pode o barro, veja, outra pessoa discutir seria uma loucura, concorda comigo? Mas imagina o barro dizer ao oleiro que não quer ser feito daquela forma. Isso é o que nós fazemos quando nós retrucamos Deus a respeito da doutrina da eleição. Podes tu, sendo barro... E aí, um detalhe que eu fiquei percebendo hoje de tarde, né? relendo esse texto aqui. Não é vaso de prata. Não é vaso de ouro. Não é vaso de porcelana indiana. Não é nada disso. Tu és barro. A matéria-prima é a mais simples possível. E esta matéria-prima que vem da terra quer dizer ao Senhor da terra o que ele deve ou não fazer. Se ele escolhe ou não pode escolher Esaú, Jacó e rejeitar Esaú, escolher Isaac e rejeitar Ismael. Vocês estão percebendo o tamanho da loucura que é esse tipo de pergunta? Pois era o que estava por trás da argumentação do apóstolo Paulo lá em Romanos 9. Volta comigo lá para Romanos 9, por favor. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, verso 21, para dar a mesma massa. Veja que ele está citando diretamente Jeremias 18, porque foi da mesma massa que ele começou fazendo um, desistiu e fez outro. Da mesma massa, fazer um vaso para honra e outro para desonra. O que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, separados para a perdição? Antes de a gente ir para esse versículo aqui, veja que ele faz uma distinção de dois vasos, porque a discussão era a respeito de preterição, porque Deus preteriu Esaú, Deus preteriu Ismael, e vasos de honra. Deus escolheu Isaac e Deus escolheu Jacó. Ele é o oleiro e ele pode escolher do seu trabalho fazer um vaso para botar na sala de casa e ser honrado por todo mundo que passa lá com uma planta bonita ou com outro tipo de decoração. E ele pode pegar do seu próprio trabalho e fazer um vaso que vai servir de lixo no banheiro. Ou não pode? É o trabalho dele, é a massa dele, a matéria é dele. Ninguém pode dizer que ele não pode fazer isso. Então é isso que está acontecendo aqui. Agora, qual é o propósito? Agora ele está explicando.
Primeiro ele colocou o interlocutor no lugar dele. Quem és tu para vir discutir com Deus? Aí depois que a casa está arrumada, que a autoridade foi restituída, ele disse, agora eu vou explicar o que está por trás disso aqui. Qual é o propósito de Deus de separar um vaso para a ira e outro vaso para a honra? Verso 22. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Qual é a finalidade de separar alguns vasos para a ira? Em primeiro lugar, ele diz assim, o vaso que deu errado, que está dando problema, ele podia ter feito igual lá em Jeremias 18, ter desfeito, ou feito o outro jogado fora. Mas vocês têm que perceber que quando Deus permite que alguém nasça, não sendo eleito, e vive 20, 30, 50, 80, 100 anos, isso é uma graça de Deus ou não é? É uma grande graça do Senhor. Ele está derramando do seu favor imerecido, dando vida a uma pessoa por 100 anos. E às vezes durante os 100 anos a pessoa está confrontando, blasfemando e tripudiando da obra de Deus. Então existe um propósito em Deus que ele faz com que este vaso de ira, ele suporta com muita paciência a vida daquela pessoa. Mas a função desta paciência não é simplesmente deixar a pessoa viver. Porque quanto mais esta pessoa vive e ela peca, ela está amontoando brasas vivas sobre a sua cabeça para o dia da destruição. Agora, quem é que vai discutir com Deus se isso é certo ou errado? Porque a pessoa que está ali amontoando estas brasas vivas, faz o que quer. Não é obrigada a fazer o que ela está fazendo. Ela faz porque a natureza dela é pecaminosa. Então, se Deus está deixando ela viver mais, é graça do Senhor. Agora, no final, ele vai acertar as contas. Você viveu 20 anos, você tem 20 anos para acertar as contas com Deus. Você viveu 70 anos, tem 70 anos para acertar as contas com Deus. É bom viver mais? É bom. Agora a conta está aumentando. A questão é, eu preciso ter minha conta zerada. Só há uma forma. Se eu abandonar os meus pecados e crer em Cristo, o nosso Senhor. É a única forma de zerar a conta. Senão ela só aumenta. E o propósito de Deus com essas pessoas aqui que não reconhecem o seu filho é deixá-los viver pelo tempo que ele designou e no final pedir contas. E com isso o que é que vai acontecer? Verso 22. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira, veja, para estes o objetivo é Deus mostrar a ira mesmo. Não é salvar, é mostrar a ira. E dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Nesse ponto aqui, você percebe que o vaso de ira, ele anda sozinho. Ele não foi preparado diretamente por Deus para se perder. Está predestinado, é verdade. Mas o que ele faz por si mesmo. As ações são ações daquela pessoa. E o final é Deus sendo glorificado por derramar sua ira sobre essa pessoa. Se lhe perguntassem se há glória de Deus no céu, eu tenho certeza que unanimemente todo mundo responderia sim. Mas se você fosse perguntado se Deus é glorificado no inferno, sim ou não? Deus também é glorificado no inferno. Mas Deus não é glorificado no céu da mesma maneira que ele é glorificado no inferno. Deus é glorificado no céu porque os anjos o exaltam, porque todos fazem a sua vontade, porque os eleitos que já foram levados para o céu, eles estão todos diante do Senhor, glorificando o Senhor.
Deus é exaltado na terra, Deus é glorificado na terra? Sim, a igreja de Deus glorifica o seu Senhor todos os dias. Todo ser que respira louva a Deus, deve louvar a Deus. Como é que Deus é glorificado no inferno? Aqui ele governa e é adorado. Lá ele é exaltado por quem ele é. E no inferno? Deus é glorificado no inferno porque a justiça dele está sendo consumada. Os vasos de ira estão sendo punidos lá. E isto é para a glória de Deus. Esta é a função dos vasos de ira. Glorificar a Deus pela sua ira. Agora, e os vasos de honra? Verso 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ele está dizendo, existem os que são preparados, né? Eles agiram e estão sendo levados para a ira, mas estes aqui, os quais somos nós, judeus e gentios, crentes no Senhor, eles estão glorificando a Deus, à medida que Deus dá a conhecer as riquezas da sua glória, que foi preparada, veja o final do verso 23, que para a glória já dantes preparou. Ele não diz isso diretamente dos vasos de ira, mas os vasos de honra já dantes foram preparados. Deus decretou, Deus conduziu, Deus fará nos chegar até lá. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Os vasos de honra estão seguros na mão do oleiro, porque ele vai ser glorificado na nossa salvação, assim como ele é glorificado na perdição dos ímpios. Eu escutei uma história que é de um escritor, mas eu escutei numa pregação. Então, o pregador leu a história, pregou e trouxe, eu achei fantástica essa história, que ilustra muito bem tudo que a gente está vendo aqui. Então, segundo esse escritor, um determinado indivíduo tinha 5 amigos. E, por uma loucura da vida, os 5 amigos decidiram fazer um assalto a banco. E este indivíduo que iniciou a nossa história, ele tentou de todas as formas devolver os seus amigos daquela decisão, dizendo, não façam isso é uma loucura, vocês não precisam assaltar banco, vocês podem trabalhar, tanta coisa vocês podem fazer. E eles foram se irritando com esse amigo, que dizia-lhe a verdade, muitas vezes, de muitas maneiras, e chegaram até a empurrá-lo e dizer, sai para lá, deixa a gente ir, a gente vai consumar isso aí, a gente vai lá e vai assaltar esse banco. Ele não pôde fazer muita coisa, 4 saíram, mas teve um que ele se levantou, foi lá, puxou, derrubou no chão, amarrou e disse, você não vai. E o cara lá se debatendo, não vai, e acabou, não vou deixar você fazer essa loucura não. Os outros 4 foram, assaltaram um banco, teve uma troca de tiros com o agente do banco, o vigilante do banco, mataram o vigilante do banco. A polícia correu atrás deles, prendeu-os, os 4. Eles foram julgados, sentenciados e condenados pelo assalto a banco e pelo assassinato. A pergunta é, o sujeito que foi amarrado, que queria ir, mas não foi porque foi amarrado, ele pode bater no peito e dizer assim, tenho um coração puro, sou um homem honesto e nunca assaltei um banco. Este mérito é meu. Ele pode fazer isso? Se tivesse deixado, ele tinha ido. Agora eu lhe pergunto, você acha que agora ele está ou não está agradecido a um amigo que o segurou? Se Deus deixar-nos sozinhos, irmãos, a gente só faz desgraça com a nossa vida. Os vasos de desonra, eles se destroem sozinhos.
Senhor fala uma vez, duas vezes, e o sujeito continua, ele quer ir lá e assaltar o banco. Mas se nós, pela graça do Senhor, pela misericórdia de Deus, fomos amarrados pelas cordas de Cristo, que não permite-nos destruir a nossa própria vida, quem é que vai dizer a Ele que isso está errado? Se Deus soltar a corda, a gente vai para o inferno. Como é que alguém discute com o Senhor sobre estas coisas? Não sejamos insensatos, irmãos. Qualquer um de nós, se Deus soltar a corda, a gente vai para o inferno. Louvado seja Deus, que não responde às nossas perguntas tolas, que não se chateia a ponto de soltar a corda e dizer, então vai lá. Mas Ele escuta tantas loucuras do nosso coração. Tantas vezes nós somos fracos e questionamos a Deus no nosso coração. Mas assim como aquele amigo não soltou o seu amigo que queria assaltar, o Senhor não nos larga. Essa é a doutrina que a Bíblia nos ensina. Um Deus que enviou seu Filho para morrer pelos eleitos do Pai. E ainda deu o seu Espírito para convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Nós estamos amarrados nas cordas de Cristo. Estamos sentenciados à vida eterna. E nada pode mudar o destino que Deus já nos deu. Há grande proteção em quem crê no Senhor. Há grande privilégio para a vida dos eleitos de Deus. Não sejamos, irmãos, rebeldes, nem desrespeitosos com essa gloriosa doutrina. Amém.